mas Tá bem. tá bom. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos na nossa aula aqui de Sociedade, Cultura e Natureza, do curso da Gestão Ambiental. E na noite de hoje, então, nós temos a professora Eufrásia Miranda, que, como eu já coloquei para vocês na semana passada, né, e nos nossos ambientes virtuais aí, é uma pessoa, uma estudiosa, então, do Zygmunt Bauman, que é o autor, o sociólogo, né, autor aí da teoria prática, né, da modernidade líquida. Então, como nós estudamos a sociedade e a professora Eufrásia, então, se disponibilizou, ela é conhecida e amiga da professora Luciane Sippert, que é a outra professora da disciplina. Então, ela conseguiu um espaço aí na agenda de trabalho dela para estar conversando conosco hoje à noite, então, sobre essa sociedade, né, denominada modernidade líquida. Então, Eufrásia, seja bem-vinda ao ERGS, fique à vontade. E a casa é tua, então. Tá bem. Então, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Eufrásia e hoje eu fui convidada pela prof. Lu e pela prof. Fernanda para fazer uma fala sobre o Bauman, sobre a questão, as teorias que ele aborda, né, a principal delas, e tentar linkar com a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, tá? E por aí vamos. Mas, de antemão, eu gostaria de agradecer ao convite, né? Eu sempre fico muito contente, embora eu tenha que confessar para vocês que eu me assustei um pouco quando eu soube que eu teria que falar para uma turma de gestão ambiental, né? Vocês vão de convir comigo que sempre nos assusta aquilo que é novo. Gestão ambiental e a questão da sustentabilidade e o meio ambiente são assuntos que me interessam, porém não são assuntos da minha área de formação. Então, são assuntos que eu leio, mas não são assuntos que eu leio com frequência. Mas, quando surgiu a ideia de se linkar com Bauman, então aí já ficou mais agradável, uma vez que eu tenho um contato, embora singelo, com as obras do Bauman, mas eu sou uma leitora assídua das obras dele. Eu tenho uma ressalva que eu quero fazer, que eu deixo claro que que o saber muito é por conta da generosidade das profs Lu e da prof. Fernanda. Então, nós vamos compartilhar saberes aqui. E isso me deixa muito feliz de estar aqui compartilhando saberes com vocês, porque no momento que eu compartilho, eu também estou disposta a receber conhecimento, a adquirir, a assimilar conhecimentos. E vou falar de uma área que para vocês é tranquila e é um assunto que vocês já conhecem, então não teremos nenhum empecilho. E eu quero deixar assim de antemão bem claro que se surgirem dúvidas da minha fala, se vocês porventura tiverem algo a contribuir, a criticar, etc., por gentileza, sintam-se à vontade, tá bem? Então, eu vou me apresentar só alguns segundos para não tomar o espaço do tempo da fala. Eu sou a professora Eufrásia Nene Miranda, trabalho na rede pública estadual há 15 anos, sou graduada em Ciências Sociais e Jurídicas pela FADISA e licenciada em Letras e Literaturas e Espanhol pela URI e especialista em Educação de Jovens e Adultos pela UERGS. E há um tempo já eu venho estudando, lendo e compartilhando conhecimento com as profs da UERGS, que sempre foram muito abertas a esse tipo de relação, aluno, professor, e isso faz com que a gente cresça no nosso ambiente de trabalho. E faz com que eu melhore também a minha postura enquanto professora e esteja sempre aberta ao novo, ok? Então, eu vou pedir licença para vocês agora, para apresentar uma tela para vocês, que é um roteiro, não se preocupem, eu não vou pedir leitura, apenas é um roteiro para que a gente vá falando, né, numa linha de raciocínio e que a gente não se perca, ok?
Só um instantinho, eu vou entrar no meu Drive, que aqui está a minha apresentação. Gostaria de um positivo, se estiverem visualizando. Estamos vendo o teu Drive, por enquanto. Tá bom, então vou abrir a apresentação. Ele demora um instantinho. Tudo certo. Ok. Ok? Sim, Tá a tela cheia ou tá a tela partida? não está no modo apresentação. Tá. Agora está ok. Ok. Ok? Muito bem. Então, pessoal, vamos começar a nossa fala de hoje. Para o que me propus falar hoje, eu elaborei um roteiro de fala e uma temática, tá? Como eu havia comentado com vocês, falar para a gestão ambiental é muito gratificante. Primeiro porque eu vou aprender coisas novas que não estão habituadas a ser tratadas com tanta relevância e com tanta consideração na minha área de trabalho, porque embora a sustentabilidade, a ecologia, o meio ambiente sejam assuntos tão em voga, parece que às vezes a educação congela eles em algum departamento e só é tratado em dias específicos. É isso que me parece. Então, eu trouxe para vocês a seguinte temática, tá? Eu escrevi o seguinte: repensar a sustentabilidade considerando o viés da liquidez de Bauman. O que eu quero com isso? O que eu pretendo com isso? Primeiro de tudo, eu pretendo já começar na minha fala fazendo com que vocês reflitam. E eu, naturalmente, reflita junto com vocês sobre o que realmente é a sustentabilidade, seguindo esse viés que nós temos, que é o viés do Bauman, da liquidez moderna, numa sociedade que passou de uma hora para outra, de uma solidez de regras para uma liquidez de valores, ok? Então, o que é repensar e por que esse repensar ele está entre parênteses, e eu uso aqui uma regra da língua portuguesa, né? E deixo bem claro para vocês que a aula não é de linguística, é só uma observação que eu vou fazer. O sufixo re, ele é um morfema da língua portuguesa, da linguística, né? Dentro das suas regras. E ele tem alguns sentidos, tá? Quando nós utilizamos os sufixos e os prefixos, que são os afixos que querem dizer um sentido ou transformar a palavra e dar um novo sentido a ela, nós utilizamos por 3 motivos. O sufixo re eu posso usar se eu quero dar ideia de repetição, tá? Se eu quero trazer uma ideia para vocês de reforço, ok? Ou ainda, se eu quero trazer uma possível outra ideia, que normalmente foge do conceito, que é a ideia de retrocesso. Então, quando eu uso repensar a sustentabilidade, eu estou sugerindo que talvez nós tenhamos que retroceder um pouquinho na nossa história para repensar as organizações sociais. E isso não sou eu que digo, isso é o Bauman, certo? Então, repensar a sustentabilidade, considerando o viés líquido, talvez nós tenhamos que parar um pouquinho para pensar o conceito de sustentabilidade, que talvez não seja esse que tentam passar para nós, e, a partir daí, reorganizar a nossa fala, reorganizar nosso pensamento, e para então seguir. Vocês já vão entender o porquê, ok? Seguindo, então, o nosso viés de pensamento, precisamos nos situar, certo?
precisamos, o que é situar? Situemo-nos, né? Contextualizar. De quem que eu estou falando? Vou começar a falar de Bauman, que já acredito que já é um conhecido de vocês, e vou começar com uma frase, a frase célebre dele, e que ela é muito usada e é uma frase conhecidíssima, que diz o seguinte: vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Então, essa frase é uma frase famosa, é uma frase que ficou conhecida, desse sociólogo polonês que morreu aos 92 anos, e que é contemporâneo, tá? Outra coisa que trouxe para vocês é que, só para lembrar, ele é um expoente, ou seja, ele é o difusor máximo daquilo que vocês conhecem, que eu conheço como sociologia humanística, que trata exclusivamente da condição humana. Ele trabalha, ele estuda, ele analisa e, acima de tudo, ele critica a condição humana e a pós-estruturalidade, a pós-modernidade, e que são termos muito relevantes que também nós temos que nos apropriar um pouquinho dele para que a gente consiga entender essa teoria da liquidez. Então, estamos situados aqui, né? Situamos, lembramos quem é Bauman, lembramos qual é a condição dele, lembramos também que ele deixou uma volumosa, uma extensa, uma grandiosa obra de aproximadamente 50 livros. O mais recente é a Retrotopia, que ainda ele escreveu ainda em vida, porém agora ele foi terminado e lançado, que é o livro Póstumos, que estão chamando, e completa, né? Completa todas as qualidades desse sociólogo, que ele foi considerado, e é considerado, e vai ser considerado por muito tempo, um dos maiores e melhores, né? E mais importantes e populares sociólogos, pensadores da condição humana do fim do século XX, ok? Então, para começo de conversa, né, vamos lembrar do que é a teoria do Bauman, o que ela traz. O Bauman permeia todas as suas obras com a palavra, com a expressão, que é dele, chamada liquidez. Modernidade líquida, tempos líquidos, medo líquido, vida líquida, amor líquido e por aí vamos. Então, ele começa a obra dele falando do Holocausto, né? Essa foi uma das primeiras obras que ele falou, que ele trouxe para conhecimento da sociologia. E logo em seguida, ele vem com a trilogia, que a gente chama, que é Amor Líquido, Vida Líquida, Tempos Líquidos e Medo Líquido. E que eu vou confessar para vocês que eu li a primeira vez Amor Líquido pensando que era um romance. Então, o meu primeiro contato, eu era tão ingênuo ao ponto de pensar que um tema de um livro, né? Olhei na internet, vou comprar. Best-seller, vou comprar. Mais vendido, quero ler. Deve ser um romance maravilhoso. Foi aí o meu primeiro contato com o Bauman. Depois veio através da UERGS, através da minha especialização e do meu artigo de conclusão, em que eu trabalhei os tempos escolares, juntamente com a professora doutora Rita. E então o Bauman começou a entrar e eu comecei a me tornar uma adepta da leitura dele. Então, essa teoria dele, primeiro de tudo, para a gente entender que Amor Líquido não era um romance, eu precisei tomar conhecimento da teoria. O que era essa teoria líquida? Na obra Amor Líquido, né, que por enquanto não tem a ver com o meio ambiente, mas tem a ver com tudo que permeia a obra dele, ele nos traz a ideia de que tudo, hoje em dia, é volúvel. Tudo é passageiro, rápido, é fluido, como a água. Por isso que ele usa a figura de linguagem, né? Ele faz essa analogia, essa comparação. Então, aí vem modernidade líquida, tempos líquidos, que ele está se referindo exclusivamente à condição do tempo presente, que também é chamado de pós-moderno por alguns sociólogos. Então, essa condição do tempo presente e a associação com o líquido vem do fato de que a nossa sociedade, né, segundo ele, ela está marcada, ela está tingida pela liquidez e pela fluidez das coisas, de tudo, inclusive dos relacionamentos, ok? E aí, agora, né, depois que eu entendi que Amor Líquido não era um romance, eu passo a ver as obras de Bauman e começar a linkar com aquilo que nós temos como cotidiano. E aí vem agora o desafio de eu falar da sustentabilidade sobre o viés líquido de Bauman.
E aí nós vamos chegar lá, e na finaleira dessa minha fala, e vocês vão entender que talvez aquilo que nós consideramos, aquilo que nós temos como certo, não é tão certo assim. E que aquilo que nós temos como sustentabilidade, talvez seja necessário o uso de um outro prefixo, o in, insustentabilidade, insustentável. É o que está se tornando para nós hoje, ok? Mas não vamos ao spoiler, né? Vamos seguir. Então, pessoal, para a gente seguir na nossa fala, né, e para eu ser o mais breve possível, porque em plena véspera de feriado, e daí uma professora lá de São Luís Gonzaga ficar aqui falando para vocês, né, cansa um pouquinho. Então, para a gente entender e seguir uma linha de raciocínio lógica sobre a obra do Bauman, e para a gente chegar a um denominador, ao ponto de linkar ele com a sustentabilidade, nós precisamos entender alguns termos dos quais ele cita. E aí, durante as suas obras, ele cita muitos termos como consumo, consumidor, sustentabilidade, e ali eu já me atrevi a colocar o sufixo in, que é para a gente refletir sobre o que é essa sustentabilidade, que o sufixo in, ele vem do grego, do latim, e ele significa impossibilidade de, negação de, ao contrário de. Então, tudo que é in é alguma coisa negativa. Por exemplo, a pessoa X é insuportável. Quer dizer que não há possibilidade de a gente ter um contato físico agradável com aquela pessoa. Então, nós precisamos entender um pouquinho desses termos. Consumo e consumismo, para o Bauman, tem um viés diferente. Partindo de que tudo é líquido e que tudo é fluível, nós passamos radicalmente de uma sociedade de pessoas que consumiam por necessidade para pessoas que consomem desenfreadamente. E aí passamos a ser consumidores capitalistas. Ou seja, consumimos aquilo que é desnecessário. E aí ele chega com uma obra chamada Vida para Consumo, que trata justamente desse tema, consumo, consumismo, e aonde que isso vai refletir. E aí vocês podem pensar assim, não, mas como assim, uma obra que trata sobre consumo que tem a ver com sustentabilidade? Muita coisa. Porque a obra do Bauman, toda essa liquidez que ele fala, também é uma liquidez muito sutil e que nós precisamos ter uma percepção muito boa para interpretar. Tem coisas na obra dele, né, que a gente precisa tirar uma linha tênue da interpretação para poder entender. E é isso que ele faz em Vidas para Consumo. Então, no momento que eu digo que o consumo, o consumismo, a insustentabilidade, o moderno, a modernidade, o modernismo e a contemporaneidade são termos um tanto quanto distintos para Bauman, eu tenho que entender o que significa esses termos, ok? Então, para entender, tem muita gente que confunde. A obra do Bauman também traz esses termos. Ele fala muito de moderno, de modernidade, porém ele não fala de modernismo, certo? Que muitas pessoas confundem na hora de interpretar. Então, o que é o moderno? Se eu pudesse definir o moderno, eu definiria como uma palavra. Moderno é o novo. É tudo aquilo que é novo, ok? E o que seria a modernidade? É a produção desse novo em uma escala gigantesca, uma larga escala de produção. E aí eu tenho o baque do modernismo, tá? Que nós confundimos. Eu já ouvi muito o termo moderno ser confundido com modernismo. Modernismo é do campo da literatura, é do campo do literário, tá? É uma escola literária que nos remete lá na segunda metade do século XX, mas que também não deixa de ter um link com o moderno e com aquilo que o Bauman chama de contemporaneidade líquida. Tá? Por quê? Porque os modernistas lá, do modernismo, da escola literária, quando surgiram, na sua contemporaneidade, eles traziam o rompimento do tradicional, o rompimento das regras, com a sugestão de algo novo. Então, lá, né, na segunda metade do século XX, esses autores, pintores, enfim, eles vieram, poetas, eles vieram com a ideia de que romper barreiras, romper com aquilo que era tido como regra, romper com uma regra cultural. Então, ele tem um link com
o quê? Com a modernidade e com o moderno. E aí nós chegamos à contemporaneidade, ou o contemporâneo, ok? Então, a contemporaneidade é aquilo que é do nosso tempo. Eu posso usar o termo moderno contemporâneo? Claro que posso. Porém, eu não posso usar o termo modernismo contemporâneo. Estão percebendo a sutil diferença? Então, a contemporaneidade, só para nós nos situarmos, né? A contemporaneidade é o período atual da história ocidental. Ou seja, traduzindo em simples palavras, é aquilo que acontece agora, é do nosso tempo. Isso é contemporaneidade. Então, esses termos a gente deve ter bem distintos na hora de a gente tentar entender e interpretar a obra do Bauman. Ok? Seguindo, como eu já havia mencionado, né, o consumo e o consumismo e a sustentabilidade, então, seguindo por esse viés de pensamento, nessa obra, que é a obra que podemos começar a linkar com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente e de todos os outros termos que circundam a questão ambiental, é que o Bauman, nessa obra, ele nos dá como que eu posso usar o termo? Ele nos dá um alerta e clareia a nossa visão com relação ao que eu consumo. Como eu mencionei a vocês há alguns minutos atrás, que nós passamos de uma sociedade que era sólida, com regras, valores que eram impenetráveis, com instituições que eram impenetráveis. Tudo era feito para durar. Hoje, se eu falar para vocês que eu tenho um celular que faz 5 anos, vocês vão, no mínimo, rir da minha cara, porque isso não é possível mais. Mas, antigamente, você tinha um telefone, que era um telefone residencial, que durava desde o teu nascimento até ao nascimento do teu filho, no mínimo. Então, essa sociedade que era sólida, de padrões sólidos, ela migrou consideravelmente, numa rapidez considerável, para uma sociedade moderna, né, e líquida, fluível, volátil, vulnerável. Nada é feito para durar. E aí essa obra nos remete à questão do que a produção, né, e o avanço dessa produção somente fortaleceu o capitalismo. E quem foi que disse que o capitalismo ele é conivente com sustentabilidade e com o meio ambiente? E nesse viés, então, ele conclui dizendo que as pessoas hoje em dia elas não trabalham mais para sobreviver e para dar dignidade à sua família. Elas trabalham para consumir. Nós trabalhamos para consumir, nós vivemos para o outro, nós consumimos para o outro ver, nós não consumimos mais porque é necessário consumir. E isso gera o quê? Isso gera uma descartabilidade, que já vamos tratar a seguir. E é essa descartabilidade que nós precisamos parar e refletir. Será que nós não vamos entrar nessa descartabilidade? Então, esses termos são bem fundamentais para a gente entender. Quando a gente quer falar de Bauman, falar da teoria dele e falar do que ele analisa, do que ele critica, nós precisamos ter bem claro, né, uma claridade solar, como eu costumo dizer, a mínima diferenciação desses termos. Lembrando que o Bauman não condena o consumo, ele condena o consumo desenfreado, que é o consumismo. Ele condena aquele consumo desnecessário. E eu costumo dizer para os meus alunos assim, se eu tenho uma térmica para o meu chimarrão, essa térmica é de 1 litro, ela comporta 1 litro de água quente, ok? Ah, mas é muito pouco tempo que dura, eu preciso ter uma térmica de 2 litros. Mas e a função dessa térmica? A utilidade dela não é comportar água para o meu chimarrão? Por que eu não posso continuar com ela, eu tenho que comprar uma outra de 2 litros e ficar com 2 térmicas? Então aí está a necessidade. Se não houver necessidade, se eu não ver necessidade nisso, se eu estiver relativamente contente com a minha térmica de 1 litro, eu não vou consumir outra. Então, a gente parte desse princípio. Tá? Então, pessoal, findo essa solidez da sociedade, né, e chegando a essa liquidez desenfreada, põe-se fim a um arquétipo. Um arquétipo de que a sociedade ela era composta por produtores que produziam para o consumo, produziam o necessário. Então, esse arquétipo, na vida para consumo, Bauman põe por desterro essa ideia, ele põe abaixo. E aí ele vem defender a ideia de que nós passamos
mais uma vez, violentamente de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores. Então, nós temos mais produtores do que consumidores. Não, nós temos mais consumidores do que produtores. A balança mudou de lugar, mudou de posição. E o arquétipo central já não é mais aquela pessoa que produz e o operário, e sim o homem que consome. Então, essa lógica, né, de valor e de condição humana foi distorcida. E aí, se nós somos consumidores, e se tudo está centrado na ideia de consumismo, de consumir cada vez mais, o valor do ser humano se dá pelo potencial de consumo, não mais pelo real valor e pelos reais valores de integridade e outras coisas assim. Isso já é coisa do passado. Então, como eu havia falado para vocês, esse consumo desenfreado, ele gera uma descartabilidade. E isso, consequentemente, gera insustentabilidade. Porque não consegue se sustentar por muito tempo uma sociedade que consome desenfreadamente e produz limitadamente. Aonde que vão ir esses bens que nós consumimos? Para onde que vão esses objetos que nós consumimos? A menos que na cidade de vocês, porque na minha não existem muitos projetos assim, agora está partindo um que outro por parte das universidades, por parte das escolas. Vez ou outra aqui em São Luís Gonzaga, surge um anúncio nas mídias e no rádio, no Face e nas redes sociais, de que um dia X estará aportado diante da prefeitura um caminhão que vem de Santa Maria fazer a coleta, recolher o lixo eletrônico. Ah, coisa boa, é o frase da vida, corre lá e joga o seu lixo eletrônico lá. Pergunta, como diz os meus aluninhos, pergunta, prof, eu sei para onde que vai esse lixo? Eu não sei e não me importa saber. Infelizmente, esse é o pensamento. E o meu medo, a minha culpa, né, que a minha culpa a gente tem uma culpa que não sabe do que, e por isso ela também é fluível e volátil, ela varia, a minha culpa está descartada. Eu já posso consumir novamente. Olha que louco isso. Então, é essa ideia de fluidez e liquidez nas relações e na sociedade que Bauman traz para dentro da ecologia, do meio ambiente, da sustentabilidade. E isso, às vezes, gera um certo paradigma que nos coloca numa condição de pensantes. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu não posso só querer descartar, eu tenho que saber qual é o fim que vai ser dado para isso. Acredito eu, na minha ilusão, né, na minha ilusão da Alice, que vai ir para um destino correto, vai ser reutilizado, enfim, acredito eu. Mas, sinceramente, eu não sei, eu não consegui descobrir até agora para onde que vai, não houve possibilidade. Mas, então, se eu tenho um consumo desenfreado, que gera descartabilidade, logo, a produção de lixo vai crescer de uma forma monumental, estrondosa. Nós temos notícias de nações que produzem 4 vezes mais lixo do que elas consomem, 10 vezes mais. E essa insustentabilidade que ele se refere, o Bauman se refere, ele também diz que isso está ligado a um fator essencial, que aí eu trouxe para vocês lá na minha primeira frase, repensar a sustentabilidade, que remete ao quê? A esse fator essencial, o modo de organização social contemporâneo, que infelizmente está baseado no consumismo. Nós somos aquilo que consumimos. E aí, o Bauman, ele traz a questão central. Se nós somos aquilo que nós consumimos, o que nós estamos consumindo? É necessário? Não é. Então, o nosso valor se dá por esse consumo. E o Bauman traz também a questão dos consumidores falhos, que o mesmo valor que é atribuído à condição humana pelo consumo gera a exclusão. Muitos vão ser excluídos, estão sendo excluídos e serão excluídos em virtude dessa capacidade de consumo. Se tu consome, tu é aceito. Se tu não consome, tu não é aceito. E aí nós temos vários exemplos. Por exemplo, se eu não estiver com o tênis da Nike, ou com o tênis lá, sei lá do que marca é, que eu nem conheço muitas marcas de tênis, mas estou dando um exemplo aleatório aqui,
talvez eu não seja aceita lá no... Né, vamos supor que eu faça parte de um time de vôlei, eu vou jogar, e daí começo a olhar para o meu tênis lá, que é da Por Menos, que não tem marca definida, uma marca conhecida. Nem deveria falar nome de lojas aqui, mas enfim, é só uma analogia, um exemplo. Então, é essa condição. Tanto é que a gente está vendo hoje que as redes sociais, elas não são pessoais, elas são para o mundo. Eu consumo para o outro ver. Vou pegar a minha xícara da escola polivalente e vou fazer um marketing. Vou tomar uma água, para os outros verem que eu tenho uma xícara bonita. Pá, flash, vou postar. Estou comendo uma comida deliciosa, mas eu não estou comendo ainda. Estou primeiro fotografando para que os outros vejam que eu estou comendo. E essa visibilidade que a mídia nos traz, ela nos soterra de informação. Nós somos todos os dias soterrados de informação. Porém, nos falta formação. Ou seja, aprofundar um tema. Buscar saber sobre aquilo que nos informamos. E aí vem os fakes. Outra coisa fluível, volátil, imperceptível e maléfica. Né? Vamos combinar. Então, pois não, prof? Só para complementar, já tinha anotado aqui como um questionamento ou uma observação, mas já que você tocou nesse assunto das redes sociais, né? Uhum. Eu quero aproveitar e auxiliar, assim, colaborar contigo nisso, e que realmente o que Bauman coloca como o que ele observou, isso é realmente real, né? Essa questão das redes sociais. Você vê a fluidez, né, que existe ali, que é uma criação, né, de um mundo irreal. Que não existe. É uma irrealidade, né? Então, quando a pessoa, tudo parece ser, mas não é, na maior parte das vezes, né? Exatamente. Até, o meu marido me disse essa semana, eu vi uma pessoa na foto do WhatsApp, quando fui conversar pessoalmente com ela, não acreditei que era a mesma pessoa que está no WhatsApp e aquela que eu estava falando pessoalmente. Tamanha a diferença entre Exato. o parecer ser e o que realmente é. E aí, nossa... Uhum. E aí eu fico pensando assim, na humanidade como um todo, que isso está ali, né? Então, os indivíduos, nós, né, que estamos também nesse mundo aí, nós temos essa opção de viver esse mundo de fazer de conta ou não, né? Uhum. E eu fico pensando a hora que os indivíduos se depararem com a realidade de que aquilo ali que ele criou na cabeça dele, no ambiente virtual, não é real, não é verdadeiro, sabe? O que vai acontecer com essa pessoa? Esse questionamento, ele traz, esse tipo de citação, prof. Fernanda, ele traz em quase a maioria das obras do Bauman, ele permeia com essas, vez ou outra, com esse questionamento. E que nós estamos muito vulneráveis e suscetíveis. Então, o que nos agrada? Nos agrada o número de likes. E aí eu vou parafrasear uma frase do Leandro Carnal, naquele vídeo que tu sugeriste para que os alunos assistissem, que ele diz que, segundo Bauman, a depressão não existe. Basta ter um cartão de crédito. E aí eu vou trazer para ti também, e para a turma, uma fala que está lá no livro do 44 Cartas para o Mundo Líquido, que ele diz assim, em um dado momento ele escreve que nós, desde a infância, nós fomos talhados para ser pessoas que escolhem objetos, e hoje não. Hoje nós somos objetos adornados por outros objetos. Olha que forte. Então, nós somos adornados, nós somos um objeto, estamos nos transformando todo dia num objeto, porque daí nós desfilamos marcas, nós desfilamos coisas que os outros querem ver, não aquilo que nos agrada. E a rede social proporciona um mundo ilusório. É quase uma utopia, né? Quase uma utopia. Se bem que até isso o Bauman questiona, que nem as utopias não existem mais. Porque a utopia ela tem que permanecer por um tempo, né? Ela tem que durar, ela tem que perdurar. E as redes sociais não permitem utopias, elas permitem uma ilusão, uma fantasia. Tu vive no mundo da fantasia. Tu cria um personagem que não é aquele.
E aí, no momento que tu passa mais do que uma semana sem postar uma foto, de repente, tem um amigo que te manda, o que aconteceu contigo? Não tá postando nada. Mas a minha vida pessoal, ela não tem que misturar com a rede social. Embora a gente saiba hoje que, por exemplo, tem empresas, quando tu vai contratar um emprego, alguma coisa assim, que elas, né, frequentam a tua rede social para ver o que tu posta. Por isso que é muito melindroso tu te expor e produzir lá um personagem que não é teu. E aí nós entramos num campo da cegueira, né? Entramos no campo da cegueira moral e entramos no campo da cegueira branca, como o Saramago traz no ensaio sobre a cegueira, aonde eu não estou conseguindo distinguir o que está acontecendo, mas eu estou indo, né, na marcha. E isso é assustador. É muito assustador. E esse viés da insustentabilidade de uma vida que não existe é totalmente líquido. Tu sustenta uma vida numa rede social que ela não existe. E aí, para te ser aceito, né, o teu valor é por aquilo que tu consome, tu está consumindo uma rede social, para te ser aceito, tu começa a adaptar-se a coisas que talvez não sejam do teu gosto. Né? E aí nós entramos na questão dessa produção que se faz em torno desses selos e dessas expressões e jargões que envolvem, por exemplo, como eu trouxe, está aí na tela, a questão dos produtos verdes. O que são os produtos verdes? Como é que uma empresa multinacional vai conseguir persuadir um consumidor a comprar o seu produto, sendo que a moda hoje é o selo verde, os créditos verde. O mais recente, se eu não estou enganada, são os créditos de carbono, né? Kyoto. Ok? E aí uma multinacional lá tem milhões de créditos de carbono. Uma empresa brasileira, ela está ok com os créditos de carbono. Só que daí ela desmata todo o cerrado e uma parte da Amazônia, tapa de eucalipto e gera o deserto verde. Aonde que está a sustentabilidade aí? É complicado de pensar. Então, a função do Bauman, quando ele, nas suas obras, eu acredito, né, na minha humilde interpretação, que é fazer com que a gente pense, com que a gente se informe, mas não com a informação que está na ventania, vou lá correndo e pego o primeiro papelzinho que passa na minha frente, mas seguir uma linha de pesquisa para que a gente entenda o que está acontecendo. E aí a proposta dele, né, é que a gente pare, repense e talvez retroceda no nosso modo de viver, na nossa forma como a gente organiza a nossa vida. Por exemplo, eu faço uma coisa faz uns 2 anos já. Eu tenho como é que eu vou usar o termo? Uma bolsinha, né? Que ela foi feita por produtos reciclados, que poderiam ser reciclados, mas não foram, que são as capas de guarda-chuva. Um projeto da escola onde eu trabalho. E é essa bolsa que eu levo ao mercado para fazer minhas compras. Então, de tanto eu levar ela, os guris que empacotam, eles já dizem, lá vem a professora da bolsa. Não precisa saco plástico. Eu disse, sim, não precisa saco plástico. Vamos, né? Uma pequena ação de talvez uma possível sustentabilidade, né? Talvez possa influenciar as demais. Não pensar no grande. Né? Vamos pensar primeiro no local. E aí vamos mudar a nossa forma. Porque nós falamos de sustentabilidade, de meio ambiente, e aí o Bauman também traz a questão da regra geral, leis locais, né? Regra geral, leis locais. Ou seja, eu falo do problema do meio ambiente e da insustentabilidade como se eu não vivesse naquele local, como se eu não fizesse parte. E aí temos o viés do medo, temos o viés da culpa, que nos coage a aceitar. Não, eu só consumo produtos do selo verde. A minha alface que eu como, ela é orgânica. Muito bem, ela é orgânica. Aonde que ela é produzida, tu sabe? Tu sabe o processo para um produtor se tornar um produtor orgânico legítimo? Então, tem todo esse embasamento, essa contextualização que a gente precisa pensar. E pensar de uma forma clara.
certo? Que se a gente pensar uma forma, como eu coloquei aqui nessa questão, seria possível pensarmos uma consciência ecológica que não se sustenta por muito tempo? Como é que é pensar uma coisa que a gente sabe que não vai se sustentar? E por que a gente sabe que não vai se sustentar? Porque nós continuamos consumindo. Tem um colega meu que está tentando me convencer há dias, querendo que eu compre as placas solares. Ótimo, eu acho uma coisa maravilhosa, é válido, estou até quase sendo persuadida, só que ainda falta um pouquinho de grana para completar o pacote. Beleza, daí eu perguntei para ele, tá, mas tu colocou na tua casa? Tu colocaste lá na tua casa? Sim, coloquei, maravilha. E olha o discurso. Coloquei, Eufrásia. Olha só, eu tinha 2 climatizadores, agora eu tenho 5. Cadê? Mas eu vou ter créditos verdes. Opa, vou ter créditos verdes, mas com 5 climatizadores? Então, eu dou uma segregada no meu consumo desse lado e disparo do outro lado. Continuo sendo consumista. Sabe? Eu sei que é muito amplo essa discussão, mas é que Bauman é amplo. Bauman é uma infinidade de assuntos a ser discutido. Ele nos possibilita todos os viés da sociedade, uma discussão, uma reflexão. Né? E não é porque o amor líquido, o tempo líquido é essa trilogia, mas ele foi justamente, atacou justamente esses conceitos que nós tínhamos. E aí tem uma parte que ele nos fala assim, ó, que nós estamos todos correndo, só que não sabemos do quê. Nós temos medo, mas não sabemos do quê. Nós temos medo. Sabe? Estamos correndo para onde? Nós estamos num período assim, que se eu não estiver no computador, eu não estiver varrendo a calçada, se eu não estiver digitando alguma coisa, se o meu chefe me liga e eu digo que eu estou fazendo 5.000 planilhas ao mesmo tempo, não tá certo. Se eu estiver sentado tomando meu chimarrão, não pode, tem uma culpa dizendo aqui que eu tenho que trabalhar para produzir, para alguém consumir. Então, essa culpa que a gente sente não é mais a culpa do passado, lá daquela culpa quando a gente fazia algo realmente errado. É a culpa porque nós talvez estejamos sendo coniventes com aquilo que nos faz bem. E voltando à paráfrase de que a depressão não existe, que basta um cartão de crédito, aí nós entramos numa outra obra dele que se chama Vida Crédito, que até eu não citei aqui, mas que é interessante a gente parar para analisar. O que é a vida crédito? O que afeta, o que não afeta? E então é interessante esse viés de uma ideia de que se eu não consumir, eu não vou ter valor, e se eu, porventura, falhar em algum momento da minha escala de consumo, eu vou cair, vou perder fases. Parece que eu estou num jogo virtual. Parece que eu vou descer de nível. E isso, às vezes, é um pouco assustador. Então, dentro dessa ótica, dessa linha de raciocínio, nós podemos associar algumas coisas. Eu vou inverter a ordem das expressões que estão aqui. Eu vou ler para vocês essa última afirmação que está aqui, que também é da obra dele. O instinto de sobrevivência obrigou o homem a consumir, porém o consumo consciente perdeu força. E aí nós chegamos a essas expressões aqui, que essas são só algumas que eu trouxe para vocês. Do marketing verde, produtos e marcas ecologicamente corretos, selos verdes, certificações ambientais, responsabilidade socioambiental, e por aí vamos. E aí, dentro desse viés, o consumo verde, líquido, né, rápido, passageiro, ele se dá à luz de um capitalismo líquido, do capitalismo fluido, de um capitalismo globalizado. E a questão ambiental, a questão ecológica, para Bauman, se tornou uma mercadoria espetacular, uma mercadoria fantástica para os publicitários nos venderem coisas para combater a nossa culpa, para saciar a nossa culpa. Pobre culpa do consumidor que tem a culpa por tudo. Então, essa questão de que nós perdemos o consumo, né, o consumo legal, que ele perdeu força, o consumo consciente, ela mais uma vez nos remete por aquilo que nós comentamos agora, que o que vale é
aquilo que nós mostramos, não exatamente aquilo que nós realmente gostamos, ou aquilo que nós somos. Nós desejamos, mas desejamos para que o outro veja. Ah, se eu expor lá uma embalagem de um produto que tem o selo verde, você aceita lá no grupo social. Ok? Ah, agora a moda é... Aqui na minha cidade, a moda agora é emagrecimento consciente. Só falta usar a palavra emagrecimento verde, não usaram ainda. Mas muito bem, quer dizer que se eu for gordinha, não vou ser aceita, porque está na moda, tem até um slogan aqui, que não convém o caso, mas quer dizer que está todo mundo postando. Diariamente eu abro, tem as minhas amigas lá, todas postando as suas façanhas com relação a isso. Produtos low carb, não sei pronunciar muito bem essa expressão, e assim por diante, né? Produtos que aparentemente são produzidos a partir de uma consciência ambiental. Será? Será que são? E aí, não interessa se são, se não são. Segundo Bauman, isso aí pouco importa. O que importa é que os outros vejam o que eu estou fazendo. Isso é muito precário a gente pensar dessa forma. É precário e, ao mesmo tempo, é um tanto quanto apavorante. Mas quando a ficha cair de que nós todos vamos ser vítimas disso, talvez seja tarde. E aí, essa mercadoria espetacular, né, que ela passa a ser consumida, né, na contemporaneidade, ela deixa a natureza num viés secundário. A natureza não tem importância. O consumismo só vai publicizar, ele vai só trocar de lugar. Nós vamos continuar utilizando os recursos minerais, só que para um consumo, para uma satisfação pessoal. Só que para nós vai valer o quê? Que eu estou consumindo de uma forma consciente. É muito importante que se saiba que eu estou consumindo de uma forma consciente. Mas a natureza continua ficando em segundo plano. Isso é uma questão assim que não tem como fugir. E essa questão que eu trago também, hoje me peguei pensando numa passagem da história, em que alguns de vocês devem lembrar que foi a Idade Média, onde existiu um método, né, utilizado pela Igreja Católica na época, que se chamava troca de indulgências. Né? E aí algumas coisas lá da época que eu estudei Direito, que eu fiz a Faculdade de Ciências Sociais e Jurídicas, me remeteu a uma obra chamada Cidade Antiga. Não sei se alguém conhece, se já leu, e que tratava, né, relatava os rituais, né, dos povos e tal. O que é necessário a gente retroceder a tanto para que as coisas mudem? Creio que não, porque nós já estamos num viés de evolução que não seria necessário voltarmos a uma época como a Cidade Antiga foi descrita, lá no tempo dos gregos. Mas seria necessário pensar a possibilidade, e que isso está acontecendo agora, de uma análise desse período da Idade Média, em que a Igreja Católica realizava um negocinho chamado indulgência. Não sei se vocês já ouviram falar. Troca de indulgências. O que era isso? A igreja recebia uma quantidade pecuniária, né, de dinheiro, para aliviar os pecados dos fiéis. Os fiéis pagavam para a igreja, que, por sua vez, aumentava a sua estrutura. E é o que nós estamos fazendo hoje. É o que a nação está tentando fazer com a população. Segundo Bauman, claro, pessoal, deixo bem claro que são ideias, né, que eu estou aqui parafraseando e trazendo para vocês de uma linguagem uma linguagem minha. E essa analogia da troca de indulgências, ela serve também para as legislações, porque a legislação ambiental, ela é completamente fluível. Aquilo que era recurso natural para todos, hoje é somente para quem pode pagar. E a lei se adapta para quem pode pagar. Isso é fluível, isso é descartável, isso é
volátil, isso vai pelos vãos dos dedos. O que hoje é uma lei, amanhã se cria uma emenda para mudar a lei, para beneficiar quem realmente está pagando para mudar essa lei. Então, no âmbito da sustentabilidade, da questão ambiental, é muito necessário que a gente pense o que realmente vai acontecer com relação a tudo isso, se em algum momento a população não se conscientizar que nós não estamos sendo agraciados, nós estamos sendo menosprezados. Desculpe aí a falha, porque quem tem o palato subdesenvolvido, às vezes trava a língua no meio dos dentes. Uma pessoa que passou a sua infância com uma chupeta na boca, depois tem dificuldade de falar. Então, pessoal, essa questão. Teoria da liquidez. Nada é para durar. Sustentabilidade. Ela não é mais sustentável. Ela é insustentável se a ordem social não for mudada. Não parar para começar do zero. Talvez nós tenhamos que fazer isso. Talvez a nossa raça, a nossa espécie, ela ainda não se acordou que nós não estamos podendo agora dizer que, como Michel Foucault mencionou numa das suas obras, lá em 1977, nós não podemos dizer que nós temos o ecopoder. As empresas, elas estão fazendo com que a gente acredite que a gente pode muitas coisas. O marketing, a mídia, porém a gente está induzido e induzindo para o mundo e para um problema maior, que é o pouco valor do ser humano. Nós estamos perdendo valor a cada dia. Valores, instituições estão se decompondo e o planeta por si só, né? Nós não estamos sabendo o que fazer. Hoje eu vi uma charge que até eu ia trazer para minha apresentação e depois ela me escapou, que é um planeta, um planeta, né? Desenho do planeta, um jovenzinho dizendo assim, ó, o planeta já se decompondo e tal, e um jovem parado no celular escrevendo assim, o que eu faço com isso agora? Está no Google. De repente o Google o ajude. Responda para ele. Mas o excesso de informação não gera formação. Então, se nós pararmos para pensar que toda essa condição que nós devemos observar com carinho, da fluidez, daqueles nossos medos, da nossa insegurança com relação às muitas coisas, talvez elas tenham sido provocadas propositalmente, para que nós continuemos a ser conivente com o consumismo desenfreado e deixemos de lado a necessidade de consumo. Se nós fizermos uma outra analogia, né, lá na pré-história, os homens, e aqui eu me refiro à humanidade, não a gênero, pessoal, não homem e mulher, os homens caçavam o necessário para comer durante um período. Hoje, se nós não tivermos 5 tipos de pães na hora do café, 3 tipos de chimia, café com leite, café sem leite, café com açúcar, café leite diet, leite não sei o quê, não tá bom. E aí nós fizemos parte daquele grupo, né, privilegiado que tem isso. Porque é ou isso ou é nada. Os excluídos nem postam o seu café da manhã. Quem posta o café da manhã somos nós, para causar a inveja aos outros. Aquela inveja líquida, que daqui a pouquinho já ninguém mais esquece, ninguém mais quer saber. E aí nós aceitamos muitas coisas que as mídias nos trazem e que a gente acredita que é bom. Né? E aí nós voltamos também a uma obra do Foucault, né? Vigiar e punir, e aí nós gostamos do Big Brother. E esquecemos que nós estamos fazendo da nossa vida um eterno vigiar. Nós somos vigiados. Nós instalamos câmeras na nossa casa, nós colocamos cerca elétrica, nós temos muro de 3 metros de altura, nós temos 3, 4 grades na janela para sair de casa, 5 portões para abrir, mas nós preferimos perder a liberdade do que perder a segurança. É complexo. É complexo, mas é perfeitamente inteligível. E então, por esse viés, já encaminhando para finalizar a minha fala, e deixando aqui o canal aberto para perguntas e críticas, e enfim, eu vou colocar para vocês aqui algumas
obras que eu utilizei para organizar essa fala. E desde já agradecer pela paciência, pela atenção, e estou aguardando e esperando a fala de vocês agora, se tem perguntas, se querem contribuir, e dizer mais uma vez para vocês que foi muito bom estar aqui, compartilhar um pouquinho que eu sei, por esse viés do Bauman. E dizer para vocês também que não é só isso que ele fala, não é só essa teoria do Bauman, não é só a liquidez. O Bauman é um dos caras que flui em todos os campos da condição humana. E isso é que torna a obra dele interessante. É muito perfeito como ela se encaixa. Eu agora estou trabalhando um projeto na minha escola, só um parêntese, trabalhando um projeto na minha escola que se chama Prosa de Quinta, que nós estamos tentando levar para o novo ensino médio o conceito do que é a sala de aula invertida e o conceito do protagonismo. Então, a Prosa de Quinta, né, é uma paráfrase de um programa que eles assistem, que passa na TV, e que um dia eu tive que assistir para ver o que era. E aí eu entendi a inversão da sala de aula e aí o protagonismo. E aí a gente está tentando trazer o protagonismo do professor em relação ao aluno, não do aluno em relação ao professor. E na prosa de quinta, que acontece toda quinta-feira, professores de outras áreas entram na aula de professores que os convidam. Por exemplo, semana passada, eu convidei um professor da área de humanas, de história, para participar de uma aula de projeto de vida que eu iria trabalhar a questão do tempo com eles, tá? Onde que se dá o ajuste do tempo, o que é a subjetividade do tempo, o que é a definição do tempo. E aí, então, eu me pego pensando, o que eu vou utilizar? Aonde que eu vou basear o meu projeto? Aonde que eu vou fundamentar? Bauman e Bauman. E isso me deixou muito contente, porque eu pude nortear todo um projetinho, né, que as gurias dizem que não é um projetinho que vai dar certo, que é um baita de um projetão, mas eu ainda digo ele que é um projetinho, ele está na terceira aula. E os alunos estão aderindo, eles gostaram dessa troca de experiência como se fosse um podcast, como se nós fôssemos booktubers, alguma coisa assim. Eles gostaram da troca, porque daí nós conversamos, nós não trazemos uma aula tradicional, nós trouxemos o assunto, e aí aquele aluno que participa, a gente linka com o assunto do aluno, e aí nós vamos levando. Para eles entenderem que agora a nossa função no novo ensino médio é orientar muito mais do que ensinar. E é essa a minha condição, eu sempre me coloco na condição de orientar muito mais do que ensinar. Então, o pouco que eu sei sobre essa parte da teoria de Bauman, eu estou trazendo para vocês, ok? E foi um privilégio. Que bom, Eufrásia, a gente fica muito feliz, né? E momentos assim que nós estamos agora compartilhando com a turma, né? Conversando, estudando, é o momento em que o conhecer, o aprender, ele se solidifica, né? Dentro da cabeça. Nossa, eu também comecei a estudar há algum tempo o Bauman, quando eu fui, então, assim, recebi esse desafio. Eu não sou da área das humanas, né? Sou química de formação, de estar estudando essa parte mais da sociologia, da filosofia. Eu sempre gostei muito, né? Eu sempre falo que nós somos seres interdisciplinares. Nós nunca vamos, né, ser bons ou em uma coisa ou em outra coisa, né? Exato. Nós somos um todo. E quanto mais nós lermos, nós interpretarmos, nós tivermos a condição de questionar, de tentar saber o porquê, né? O para quê, o como surgiu, o porquê está assim e não está de outra forma, é que nós nos tornamos aí cidadãos, né? Simplesmente nós recebermos, e hoje nessa fluidez toda que está aí, está muito fácil também, né? De se criar ilusões, né, no cenário político, principalmente, de que está tudo mil maravilhas e que tudo é resolvível e que está tudo sempre bem, né? Então, Exato. quando a pessoa
perde, né, a pessoa que eu digo nós, vocês, estudantes principalmente, né, perdem essa condição de questionadores, aí é que o caos, né, se instala muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Sim, é muito interessante pensar sobre essa ótica, né, de que essa condição inquietante, às vezes, ela é deixada para trás. E nós estamos tentando trazer na nossa escola, que é uma escola muito boa, por sinal, de se trabalhar e está sempre aberta ao novo, essa inquietude para os nossos colegas e para os alunos. Porque a gente percebeu que, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, e aí temos, né, vários relatos das gerações X, Y, agora temos a geração canguru, né? Então, nós, nós temos, a gente começou a observar que eles estão num estado de letargia. Parece que estão adormecidos. E ainda são muito resistentes com relação ao estereótipo de aula. E os nossos colegas, tem alguns colegas que ainda resistem também. A questão do currículo e do conteúdo. Então, eu tenho um colega que eu fui convidá-lo para participar, ele está se aposentando agora, daqui uns dias, mas ele ainda está nativa. E daí ele me disse assim, aonde que tu encontrou base para isso? Daí eu olhei para ele e disse assim, eu encontrei base nos desdobres do currículo. O currículo, ele se desdobra, ele tem curvas. E o que a gente não pode é deixar as coisas paradas. E não se importar com isso como se fosse normal. E o mesmo serve para esse assunto que nós estamos debatendo, a questão do balmo, da fluidez. Se nós começarmos a achar que isso é normal, se perder no tempo, né, de um dia para outro mudar 360 graus na nossa vida, aí a coisa está séria. Alguma coisa a gente tem que preservar. Nós temos que preservar. O mesmo vale para as redes sociais. Essa exposição desnecessária causa problemas, principalmente de ordem de autoestima. E a gente vê isso também nos alunos, sabe? Nós tem disciplinas novas e tal, inclusive agora tem uma disciplina chamada arte-terapia. E ela trabalha a questão da existência, a questão das religiosidades, a questão da psique, muitas coisas dentro da arte-terapia. Né? Ela está dentro de um itinerário chamado saúde, que eu não sei porque ela está ali exatamente, mas ela veio e eu gostei. Achei interessante ela. Eu estou lendo agora as matrizes dela e tal. Então, ela vai começar a trabalhar essa posição de tu ser agente do conhecimento que tu quer produzir. De tu buscar o teu conhecimento. E aí a escola talvez consiga mandar para a universidade alunos mais inquietos. Porque eles só vão se desacomodar no decorrer do curso. Talvez eles até nem gostem dessa expressão, a turma nem gosta da expressão que eu estou dizendo, mas eles só vão acordar, né, no decorrer do curso. Eu sou uma pessoa assim, eu comecei um curso, eu tinha 18 anos de idade. Eu passei numa universidade particular, ganhei uma bolsa, fiquei entre as 5 melhores, e terminei o curso agarrada no ódio, porque eu não gostava. A única coisa que despertou nesse curso que eu fiz, que foi o curso de Ciências Sociais e Jurídicas, foi que ali eu descobri que a minha vocação era linguagem. Quando eu tive uma disciplina chamada Português Jurídico. Então, daquele dia em diante, a partir do 3º semestre daquele curso, eu decidi que eu terminaria o curso e faria uma outra faculdade. Que jeito eu não saberia, porque eu não tinha condição de pagar. Estudei, passei, ganhei bolsa de novo, e 2006, terminando a minha monografia do curso de Ciências Sociais e Jurídicas, eu já estava cursando concomitantemente o outro curso, que foram 4 anos de intensa felicidade, porque era aquilo que eu queria fazer e aquilo que eu descobri. Porque eu era uma pessoa que gostava de ler, enfim. E por aí que tá, ó, em algum momento tem que dar esse despertar para a gente entender que algo está errado. Né? Para a gente entender que as coisas não estão acontecendo como a gente quer que aconteça, mas as coisas estão nos levando. E será que é isso que nós queremos? Então, esse nosso projeto, que é o Prosa de Quinta, prosa porque é uma expressão, né, sul-riograndense, e de quinta porque
apesar da ambiguidade, ele não é uma desqualificadora, é uma de quinta porque acontece nas quintas-feiras. E aí um colega, com a graça de Deus, teve essa interpretação, disse, vocês vão fazer um papinho xobrega, né? Eu disse, em outras palavras, é isso aí, vamos trazer para a linguagem da gíria. Então, essa questão de não conseguir e não querer buscar por alguma coisa nova e conhecer, é muito, eu às vezes me apavoro. A maioria dos nossos jovens da escola, eles não gostam de pesquisar. Eles gostam de ter informação, mas não são adeptos à pesquisa. E não sabem pesquisar. E agora, com a pandemia, nós tivemos mais certeza disso. Muito mais certeza. Porque nós imaginamos que nós iríamos ter um show, né, de tecnologia e tal. E, na verdade, nós paramos, né, para dar aula para eles e ensiná-los a, por exemplo, entrar no Google Class. Uma coisa relativamente simples para quem se diz uma geração que domina a tecnologia. Mas é uma geração que hoje domina a tecnologia, que domina todos os jogos do universo, e que amanhã tem outra aptidão. Amanhã ele quer ser, né, emo e quer ir morar numa praia. Então, eles são contraditórios, né? E isso é reflexo, inclusive, dessa fluidez, né? Sim, dessa rapidez, né? É muito conhecimento que todo dia tem conhecimento novo, principalmente na internet, que é o que eles mais usam, né? Só que eu volto a parafrasear o Leandro Carnal, né? Que tem informação, mas não tem formação. O que você faz? Não tem a busca por um determinado tema. Né? E outra coisa, eles não sabem identificar exatamente o que eles gostam. Eu pergunto às vezes, porque eu também trabalho com literatura, eu pergunto, vocês gostam de ler? Sim. O quê? Não sei. Então, isso é muito... Parece que a engrenagem não fecha, né? Eles não se conectam, eles não... O poder de interpretação deles é dado à capacidade e o tempo que eles dedicam à leitura. Isso é comprovado, né? Não tem o quê. Quanto mais tu lê, mais tu vai ter capacidade de analisar, enfim. Não vão conseguir te dominar tão simplesmente assim por um argumento, mas graças a Deus que o Bauman está indo para o novo ensino médio, né? Ele já é um dos segundo ou terceiro mais indicado citados, nas dissertações do Enem, né? Que bom, teve uma pesquisa aqui. É muito importante que esse movimento ocorra, né? Que mais pessoas leiam, né, e se importem e comecem a refletir e fazer, né, ter atitudes, né, que nos ajudem a sair disso, né, porque, que nem falei antes, a hora que todo mundo se der conta de um negócio desse, isso vai ser não sei como é que vai ficar o mundo, né. Vai ser o caos. O caos, porque tu acredita que é como se tu estivesse num jogo aí, de um game de computador, e aquilo ali é a tua vida, é mais ou menos a mesma coisa, né? Exatamente. Vai ter que chegar uma hora que tu vai ter que desligar aquele jogo e vai fechar. E viver a tua vida. E vai ter que viver a realidade, né? Há alguns dias atrás ocorreu um episódio de um menino, agora não lembro se foi São Paulo, Rio de Janeiro, que ele... aos 18 anos, ele esfaqueou, né, uma amiga que ele conheceu há um mês, saiu uma reportagem exclusiva não sei se foi na Record News, alguma coisa assim. Eu tenho um problema, assim, com nomes, mas eu lembro que foi em São Paulo. Ele conheceu ela há um mês através dos jogos, e aí ela aceitou o convite de um desconhecido para ir jogar na casa dele, e nesse dia ela foi esfaqueada, com não sei quantas facadas. E ele falando na entrevista de uma naturalidade assustadora. Claro, isso a gente atribui à psicopatia, né? Os psicopatas, os sociopatas, enfim. Mas, olha só, ele é um jovem de 18 anos. Ele dominava um jogo, ele era campeão, ele era não sei o que desse jogo aí, ele era o top do jogo, ele estava até ganhando dinheiro com esse jogo. E, de repente, ele reproduz a cena do jogo na casa dele. Ele usa da persuasão que tinha que usar, ele usa dos requintes da premeditação, ele esfaqueia ela até a morte, ele limpa o quarto, tudo premeditado. Ele limpa ela, ele enrola ela, e aí sai de casa. A mãe dele que encontra ela morta. Que coisa isso? Isso é a realidade dele.
Uma realidade que... E aí essa notícia passou, já ninguém mais lembra. Né? Então, já foi, já deu. Já não nos causa tanto espanto. Parece que o mal está sendo banalizado. O ódio está sendo banalizado. E é o ódio líquido. É aquele ódio que a gente sente na hora, daqui a pouquinho, tchau. Ah, nem sei mais quem é o menino lá. Então, está tudo muito, muito raro, né? Os sentimentos estão raros. A índole é uma coisa que não se preza mais. Se nós formos analisar, né, sob a ótica do Bauman, a índole, então, é praticamente uma coisa, né, lá do século XIX. Agora nem podemos citar, que ninguém vai considerar, já que nós somos um objeto, né? Nós somos aquilo que nós somos... Se tu quiser, tu mente num dia, e tu tem 200 amigos, e se tu quiser, tu não tem nenhum. E, né, Sim. essa coisa vazia aí, para que vai ter índole, né? Para que vai Sim, ter, exato. Para que vai ter, porque isso passa a não ser mais necessário, né? Sim. Tudo é aceito, tudo é bom, é bonito, se aparecer bem, né? Exato. Então, isso aí fica realmente no passado lá, bem distante, né? E isso é muito complicado, porque aí você pode fazer o que você quiser também, está tudo sempre certo, né? Exato. E sai dessa realidade e acontecem essas coisas, né? Horríveis, e o ser humano vira nada, né? Assim como Sim. você desliga ali você bloqueia alguém no teu Face, você sai do jogo e faz aquilo, né? Exato. A condição que essas redes sociais nos oferecem facilita. É muito mais fácil clicar delete e apagar um amigo do Facebook do que tu encarar ele, né? Olhar nos olhos e dizer, eu não quero mais ser tua amiga por motivos N. Então é muito mais fácil tu ir lá e bloquear a pessoa, tu se abstém do contato e se abstém da culpa. Se porventura ela existir, claro. Né? E também por outra questão, né, que é bem debatida e é falada da obra dele, é justamente essa questão de que eu me escondo atrás dessa liquidez. Eu consigo fazer coisas que pessoalmente eu não fazia. E isso me torna cada vez mais distanciado da realidade. Né? E aí nós temos algumas obras. Eu gosto muito do Saramago também, gosto das obras dele, como eu gosto do Fernando Pessoa. Dizem que eu tenho isso aí não bate, mas eu gosto. Então, o ensaio sobre a cegueira do Saramago, que é uma... a gente pode tecer uma comparação com a cegueira moral do Bauman, que o Saramago traz como a cegueira branca, ela não é uma doença. Na verdade, a cegueira do Saramago não é uma doença, como a cegueira do que o Bauman traz também não é. Ela só é o ápice, o caos da insustentabilidade da tua condição de ser humano. Tu chega a um ponto que para ti já não vale mais nada. Então, tanto faz se tu enxergar ou se tu não enxergar. Tanto faz se tu sentir ou se tu não sentir. Né? Tu perdeu-se o controle total. Tornamos, né, cegos enxergando. Parece que tem uma película, né, que nos impede, só permite ver aquilo que nos é agradável. A gente consegue selecionar. Eu só quero ver isso, não quero ver outra coisa. Isso cria uma espécie de, na psicologia, diria agora me escapou o termo, mas tem um nome para isso. Agora não vai vir, eu acho. Não vou lembrar. Mas assim, a frase, eu sei que tu tem um outro compromisso, né? Sim, agora 15 para as 9 eu já tenho a aula, encontro com eles da noite. Vocês, alunos, têm algum questionamento? Mais uns 5 minutinhos. Ó, a Twizzy falando parabéns. Obrigada. Foi muito bom conversar com vocês, embora de uma forma diferente. Até hoje eu disse para uma colega, que bom se fosse presencial, nós iríamos junto fazer uma visita a eles. E aí é tão interessante, porque daí a fala presencialmente, ela tem a oportunidade de tu visualizar e estar próximo gera mais movimento. Estar próximo da sala de aula gera mais movimento.
É bem, a gente sente tanto isso, né? A falta de estar com os alunos é Exato. bem. Outro Daniel falando, parabéns, momento extremamente, exatamente, isso aí, Daniel. Extremamente reflexivo. É essa a minha intenção, já estou feliz. Já estou feliz para o que me propus aqui. É justamente fazer com que reflitamos sobre a nossa condição. E é essa, creio, né, que essa é a ideia principal das obras do Baum. Sempre ele questiona essa questão. Em que condição nós estamos? Até agora, eu não sei se está apresentando a tela ali, que eu esqueci de fazer um pequeno comentário sobre aquela imagem que eu pus. Está apresentando. Está apresentando ainda? Essa imagem, ela reflete um pouquinho, né, o tanto que a humanidade evoluiu para chegar nesse patamar estático de um código de barras, né? Então, o tanto que, né, foi preciso acontecer para que a gente chegue e estagne numa, né, uns números. Nós somos números. Né? Daí Exatamente. Código de barras extremamente parelhos, iguais, né? E marchando sempre. Sempre. Como diz o nosso Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Meio que objetos, né? Mas a gente pode trazer esse repensar aí, né? Para sim. quando visualiza e discute e pensa, e tem um pensador como ele, né? Que deixa uma coisa maravilhosa, muitos de nós começamos a abrir, né? Os olhos e a mente, né? Para fazer essa exatamente. E que bom que tem as universidades estão trazendo ele, porque há um tempo atrás ainda só se ouvia falar daqueles pensadores clichês, né? Como a gente chama. Então, que bom que está se abrindo para novas formas de. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade de Santa Maria, e que o viés de pensamento lá é o Foucault. E o Bauman, ele conversa muito com Foucault, né? As obras dele, de certa forma, não como é que eu vou dizer, não vou dizer, não é utopia do Foucault, não naquele iluminismo do Foucault, mas eles conversam de uma forma diferente, porque o Bauman vê a condição humana que o Foucault não via, ele era muito extremista, para me ver a palavra. O Foucault, ele é extremista, apesar de ele fazer uma análise, ele é extremo nas suas obras. E ele é de uma outra, ele é contemporâneo de uma outra época, então a linguagem de Foucault não é tão acessível quanto a do Bauman, mas eles conversam, né, e já precisa de uma percepção para a gente chegar a essa interpretação. Eu participo do grupo, daí eu fico bem quietinha lá, eu só vou para ouvir, para escutar. Já faz 2 anos que eu participo do grupo de pesquisa da Universidade Federal, do grupo das humanas lá. E é sempre um aprendizado muito grande mesmo. Então, esse projeto agora que eu estou aqui, eu vou levar para lá, eu vou levar para eles lá agora no nosso próximo encontro virtual. Não sei quando será, uma vez por mês só, mas está valendo. Nossa, que bom. Então tá, gente, muito obrigada, Eufrásia, outra vez. Foi um prazer imenso, né? Não, eu que agradeço. Fechou o que eles viram, né, da entrevista do próprio Bauman, do Leandro Carnal falando da modernidade líquida e comparando até com Freud naquela café filosófico. E fechando aqui com a parte da sustentabilidade, que daí é a área de atuação deles, logo ali Isso. Né? A gente perceber, às vezes, que as caixinhas, né, não são tão separadas, não devem mais ser separadas. Nós temos que fazer um esforço enorme para juntar as caixinhas, né? Porque é isso que dá, assim, uma esperança de um mundo diferente, né? Não adianta nós pensarmos que o saber, o conhecimento isolado, cada parte, né? Cada um sabe só uma parte, isso não vai mais funcionar, assim. Então, não vai. Que não deu certo, que vem dando errado há muitos anos, né? Então, as coisas precisam estar, né, misturadas para serem entendidas e para depois nós, né, como profissionais, como cidadãos, como
pessoas, né, possamos ver um mundo diferente, né, um mundo melhor. Claro. Nós estamos aqui ainda, né, e nós queremos viver bem o que nós temos pela frente, e muito mais o desejo de continuidade, né, da espécie humana através dos nossos filhos, e depois os filhos dos filhos, né. Então, isso é bem... Esse é um dos caminhos, eu imagino. Assim. Então, muito obrigado. Mas eu é que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Como eu mencionei no começo, é sempre bom participar de momentos como esse, a gente aprende bastante. Nós também nos disponibilizamos a contribuir um pouquinho com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente conhece. E vou usar um termo da minha madrinha, graças a Deus não sabemos tudo, então estamos sempre aprendendo. E essa questão só reforçando, só mais um viezinho da questão de fazer links, eu por ser das linguagens, eu defendo essa questão de que nós precisamos entender aonde que uma disciplina encontra outra, aonde que eu encontro o pensamento do meu colega, aonde que eu encontro o link com aquilo que é particular da minha aula, mas que pode abrir uma janelinha para trazer a aula dele para dentro da minha. E isso serve para as relações, né? Isso serve para a questão da globalização. Nós não podemos pensar o mundial sem pensar o local. E aí Bauman nos traz também, né? Regras locais, leis gerais. Né? Então, é uma reflexão que a gente sempre deve pensar. E, mais uma vez, pessoal, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, e estou à disposição sempre que necessário. Tem meu e-mail para contato. Me perdoem que eu esqueci de colocar o e-mail institucional na apresentação, mas podem me linkar por esse aí que eu chamo, ou via WhatsApp, se meu número de trabalho também não tem problema, tá bom? Caso que eu puder ajudar, auxiliar, estou à disposição, certo? É sempre muito bom. E foi um prazer conhecer, Fernanda. Embora virtualmente, pretendo te conhecer pessoalmente uma hora destas. Isso. Sim. Com certeza. E agradeço imensamente o teu convite, o convite da Prof. Lu, que já somos conhecida aí de um tempo, nos conhecemos na pós, e foi muito gratificante. A minha passagem pela UERGS foi um que só fomentasse a minha vontade de continuar pesquisando, e esse ano eu pretendo fazer a prova do mestrado de educação, lá em Osório. Estou me preparando para isso. Oh, que bom. Eu fiz já, o ano antes da pandemia eu fiz, porém eu fiquei a terceira suplente, e daí a gente sabe que não desistem fácil, né, o povo que passa numa universidade gratuita, não é assim para desistir, mas agora esse ano eu vou ficar entre as 5. Isso aí, vai com tudo que vai dar certo. Certo? Tá bem. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem bem, se cuidem. Vamos continuar nos cuidando, né? Isso, obrigado a Tayla, isso respondeu ali, que está na torcida. Então tá bom. Sim. Tchau, gente. Tchauzinho. Foi um prazer. Boa noite.